Vamos então para a nossa aula de membresia? Vamos continuar aqui, membresia saudável. Membresia saudável. Chegamos ao ponto 6 e falamos na última aula sobre o tópico específico de membresia. E falamos conceito e aplicação deste tópico. Lembrando o conceito, a vida cristã é comunitária. Não é uma vida isolada, não é uma vida sozinha, é comunitária. E a aplicação, uma igreja com membresia significativa. Membresia não é uma mera formalidade, não é uma lista de clube. Nós precisamos que tenha um significado bíblico vivo em nós. E, então, nós passamos dentro desse tema membresia e disciplina para disciplina. Então, parte B, disciplina. Trabalharemos, então, o conceito. A igreja deve ser composta somente de pecadores arrependidos. Então, a igreja deve ser composta somente de pecadores arrependidos. Bom, vamos falar sobre as noções de dentro e fora da igreja. Deus sempre, em toda a história, desde o começo, Deus sempre separou o seu povo do mundo com sinais e condutas que os distinguiam dos demais. Ou seja, Deus, quando chamavam para si, um povo para si, Ele dava a este povo sinais, coisas visíveis para distinguir quem é esse povo separado. Então não chamava separado para ir para outro planeta, não chamava separado para ele sair lá e viver isolado nas montanhas, fazendo meditação e não tendo contato com mais ninguém. Não é em si isso, de forma alguma. Mas condutas e sinais externos também, condutas e sinais que distinguiam essa separação, que deixavam claro quem é e quem não é. E isso servia para a bênção das nações. Isso servia para a bênção do povo, mas também bênção das nações. E este tema é importante para nós. Essa ideia de identidade, de sinais visíveis, de conduta visível, é bênção para o povo, é bênção para quem não é povo. É o jeito de anunciar o povo às nações. Quando o povo se misturava com as práticas pagãs ali, de outros povos, dos cananeus, quando existia esse sincretismo, acabava em idolatria. Acabavam caindo em idolatria. E eles não cumpriam, então, a missão de ser luz entre as nações, de serem sacerdotes para os outros povos. Então, este mesmo pressuposto se aplica à igreja. Essa mesma ideia se aplica à igreja. Nós não podemos nos misturar com essas práticas pagãs que tornam o nosso culto sincrético. Mas, em meio às nações, nós precisamos ter distinções claras para entender quem é povo e quem não é povo, quem está dentro da igreja e quem está fora da igreja. Isso precisa ser claro. Então, 1 Pedro 2,9, uma leitura. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, tudo isso que vocês são distinções na sua essência. Então, o que vocês são, que molda o seu caráter e que vai moldar sua atitude, vocês são raça eleita. Há quem não é raça eleita. Vocês são sacerdócio real. Há quem não é sacerdócio real. Vocês são nação santa. A nação que não foi santificada.
Vocês são povo de propriedade exclusiva de Deus. Tem povos que não são de propriedade exclusiva de Deus. Só que tudo isso culmina no objetivo de vocês serem isso. E isso deve ser um objetivo prático na vida. O que é? A fim de, ou seja, com o objetivo, com a finalidade de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se vocês foram trazidos para a luz, vocês foram trazidos com uma finalidade: proclamar as virtudes da luz. Proclamar as virtudes daquele que vos trouxe para a luz. Proclamar Cristo. Então há uma diferença nessa nação, há uma diferença nessa raça, há uma diferença nesse povo, há uma diferença nesse sacerdócio, a proclamação das virtudes de Deus. A proclamação das virtudes de Cristo deve ser visível em suas palavras, em sua conduta. Você deve proclamar Cristo. Nesse sentido, há algumas situações que nós não proclamamos Cristo. Qual é o nome daquilo que a gente não proclama Cristo em nossas atitudes? Pecado. Pecado. Porém, quem aqui não peca? Se dissermos que não temos pecado, mentimos. Nós falhamente anunciamos Cristo. Isso é fato, não é passível de discussão. Nós falhamente anunciamos Cristo. Porém, isso não pode nos dominar. Isso não pode ser escandaloso ao mundo. Nesse sentido, disciplina. Expulsai o malfeitor. O Deus que separa a luz de trevas ofereceu o Cordeiro Pascal para expiação e consagrou o cristão em uma festa de pães asmos. É muito interessante essa figura que a Bíblia utiliza dos pães asmos, sabe? O pão sem fermento. E a Bíblia trata, o Novo Testamento é muito claro nisso, o que simbolizava o fermento, o pecado. Então a festa do pão sem pecado. Quem é o pão sem pecado que alimenta? Cristo. Cristo é o pão sem pecado que nos alimenta. Só que nós somos chamados para sermos parte deste corpo de Cristo e partilharmos desse pão. É a festa dos pães asmos. Então, a festa dos que celebram o seu não pecado. Mas o nosso não pecado é pelo mérito de Cristo. Pelo mérito de Cristo. Então, nós nos juntamos contra o pecado. Nós professamos guerra ao pecado. Não amor ao pecado, não rendição ao pecado, não abraço ao pecado, não tolerância ao pecado, não simpáticos e amorosos ao pecado. Nada disso. O pecado ignorado nunca diminui. O pecado que você deixa de lado e não liga para ele, você tolera ele, você aceita ele, ele só tende a corroer e crescer em corrosão. O pecado precisa ser combatido, guerreado, lutado. Então, aí eu vou pedir para o Eric também abrir ali, 1 aos Coríntios 5, de 6 a 13. Vamos relembrar desse texto. 1 aos Coríntios 5, de 6 a 13. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então, grande motivo de nós estarmos sem fermento é Cristo, não nós, não o nosso mérito. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento,
nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Isso daqui é maravilhoso. Você está sendo chamado para adorar a Deus, festejando a salvação, e olha como ele chama o povo de Deus, povo que Paulo sabe claramente, pecador, falho, não há dúvidas disso. Mas ele está falando assim: vocês estão celebrando os asmos da sinceridade e da verdade. Quando este povo em Cristo se reúne para louvar, está celebrando a sinceridade e a verdade. E isso é fato em nós. Isso é fato em nós. Não é celebrando uma hipocrisia. Não é celebrando vidas relapsas quanto ao pecado, não é celebrando a não transformação de vida, mas celebrando o que Cristo fez por nós e nos transformou em redimidos. Versículo 9, perdão. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isso, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois, neste caso, terias que sair do mundo. Mas, agora vos escrevo, que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Pois, com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Bom, que fique extremamente claro, igreja não é para pessoas perfeitas. Igreja não é para pessoas perfeitas. Ela existe para alcançar pecadores, mas é composta por pecadores arrependidos. Essa qualificação muda tudo. Pecadores arrependidos. Arrependimento e fé na vida do cristão é o respirar dele. Arrependimento e fé é vida, é o dia a dia, é o respirar do cristão. Alguém que se diz irmão, mas é marcado pelo fermento da maldade, da malícia, ou seja, entregue ao pecado e impenitente. Aquele que não se arrepende, aquele que não se dobra, aquele que não cai em lágrimas, deve ser lançado fora. A Bíblia é extremamente clara nisso. Deve ser lançado fora, retirado da membresia e também do seu sinal, que é a ceia. Deve ser retirado da membresia e retirado do sinal externo aí, a ceia. Alguma dúvida ou questionamento até aqui? Ou comentário, agregador? Podem ficar à vontade. Como fazer na prática o retirar da ceia? Nós anunciamos claramente que não é para essa pessoa. Por isso sabe aquele preâmbulo da ceia que o pastor sempre fala para quem é a ceia? É aquilo. Então, não é você chegar assim e falar, você não. Não é isso. Não, isso não seria adequado. Por quê? Porque tem um grande autoexame envolvido aí. Então, que a gente anuncia claramente que não deve comer para condenação, porque a Bíblia trata, claro, que tem gente que come para condenação. Mas nós anunciamos, então isso precisa ser feito o anúncio de que só deve participar quem está participante do corpo, membro de igreja, em comunhão, e uma das igrejas, ou igrejas saudáveis, né? Ou igrejas, antigamente nós falávamos muito da mesma fé e ordem, mas não precisa ser
da Convenção Batista Brasileira, mas igrejas saudáveis, talvez seja um termo bem abrangente. Mas é essa forma que nós evitamos a participação da ceia, o anúncio, a pregação, a informação pública. Então, de que nós não estamos em comunhão com quem não está em comunhão ativa com uma igreja local. Caio? Eu sei que deve ser uma situação bem rara, mas eu já vi acontecendo. E existe alguma conduta da igreja para que ainda assim, após esse aviso, exista alguma pessoa que faça isso, participe da ceia? Lá na Batista de Venceslau aconteceu e a pessoa quis, tomou mesmo assim, e depois até a esposa do pastor chamou separadamente para ter uma conversa, para saber se tinha entendido. Mas não sei exatamente se tem alguma coisa que a igreja possa fazer, ou um acompanhamento, ou um entendimento, algo do tipo, por que essa pessoa tomou essa decisão. Olha, vou tratar por casos. Não existe uma regra do que fazer aqui. Cada caso é um caso. Mas aí vai de posição pastoral mesmo. O que poderia ser sugerido aqui, mais claramente? Não é responsabilidade da igreja. Não é responsabilidade da igreja. O culto, por exemplo, o culto é público. Então, a gente não tem autorização para fechar as portas e controlar a entrada, seria inadequado. Só membros entram aqui dentro. Quem pode vir aqui cantar Sou de Cristo conosco, quem não é de Cristo. Mas a gente deixa claro o Evangelho. Pode chegar aqui e beber o pão, beber o pão é ótimo, né? Beber o cálice e comer o pão, beber do cálice e comer o pão, quem não está em comunhão. Isso não quer dizer que ele foi lá e esteve em comunhão conosco. Não quer dizer. O elemento, é por isso que o elemento em si, ele não tem nenhuma virtude por si mesmo para a comunhão conosco. Sendo assim, também tem aquele irmão que aparentemente aos nossos olhos faz parte da membresia, está em comunhão e não faz parte do corpo. E não evitamos também. Então, o anúncio da palavra é mais importante do que a postura de privar ou não. Porque quem garante, na verdade, a comunhão é só o Espírito Santo. Não é a visão do pastor ou do diácono sobre a entrega do elemento. Então, o ideal neste caso é deixar clara a palavra de Deus. Toda força que nós podemos enfatizar. Lembrem-se disso. O que é uma ceia poderosa? Que legal. O que é uma ceia poderosa? É inundada da palavra de Deus. E inundada do Espírito Santo. O que nos compete? Quem aqui consegue inundar do Espírito Santo a igreja? Alguém aí consegue abrir a torrente do Espírito Santo? Não. Mas nós conseguimos inundar da palavra de Deus a ceia? Compete a nós. Deus deixou claro, compete a nós. Então é orar, é anunciar. E isso é a nossa parte. Palavra de Deus. Aí a partir daí é consciência individual. Consciência individual. Então, nós vamos, e orientação diaconal, não me lembro de nenhuma orientação diferente nessa igreja. É servir todos. É passar ali, você está servindo. A própria pessoa pode falar não, a pessoa não pega, ou a pessoa vai lá e pega. Tem gente que pega, mas foi explanado antes, pela palavra de Deus. Tem gente que come para a própria condenação. A pessoa está condenando a si mesma. Basicamente. Ok? Então, essa é a forma prática em si.
Não é assina aqui, ó, tem uma lista de membros, assina aqui do lado, você pegou seu pão. Não. Então, um trechinho aqui de Jonathan Leeman. A disciplina eclesiástica formal é o caminho adequado quando a falha de um membro em sua representação de Jesus se torna tão marcante e habitual que a igreja deixa de acreditar que ele é cristão. Olha que interessantíssimo. A disciplina serve para... Sabe aquele cara que está dizendo, eu represento Jesus, e a igreja disse, sim, representa Jesus? Esse é o membro da igreja. A igreja disse que seus membros representam Jesus. Só que todos nós falhamos nessa representação. O nome disso é pecado. Porém, em alguns, o pecado se torna tão habitual, tão marcante, que a gente começa a entender, a acreditar de que não está com Cristo, de que não é cristão, de que não se vê arrependimento, então não se vê Cristo. A igreja deve, então, revogar sua confirmação da profissão de fé dessa pessoa. A gente revoga. Oficialmente, a igreja deve revogar, olha, nós não atestamos publicamente, então, que essa pessoa é cristã. Então, nesse texto que nós lemos em 1 Coríntios, enquanto tal pessoa se afirma cristã, não devemos agir como se tudo estivesse bem. Não devemos nos associar com ela ou trazê-la para um ambiente de fraternidade, ali citado como comer. Então, queremos que ela venha aos cultos, mas nossa mensagem é a mesma. Arrependa-se, arrependa-se. Então, aqui está extremamente claro nesse texto de que nós não devemos fingir que está tudo bem. A pessoa, ela tem pecado e não se arrepende. A pessoa foi excluída, ela foi disciplinada pela igreja. E a gente, não, está tudo bem, a gente continua normal aqui fora com ela. Você está simplesmente dizendo, não aconteceu nada na sua vida. Não aconteceu nada na sua vida. Desde que ela se afirme cristã. Como assim? Se ela continuar falando, não, eu estou com Jesus, eu ainda faço minhas orações, a igreja me excluiu, mas eu estou bem com Deus. Vocês não podem fingir que ela está certa, ou agir como se ela estivesse certa. Não pode, não pode. Tem que deixar claro para ela que ela não, pela igreja, pelo entendimento da igreja, não é cristã. Até se arrepender, até voltar a comunhão, não é cristã. Agora, se a pessoa fala assim, eu errei mesmo, mereci a punição, eu não sei se eu sou cristã, opa, está começando a mudar. Ela está consciente do processo. E aí, não cristãos, a gente vai. Jesus era acusado, vivia como pecadores, mas repreendia muito severamente aqueles pecadores que se achavam do povo de Deus. Muito severamente. Aquele que, não, eu estou com Deus. Minha vida é, belezinha. Como é que é? Pichula, né? Tudo na minha vida, pichulo. Eu sou do povo de Deus, eu sou um exemplo para a sociedade. Esse é o problema. Porque este que está em pecado e acha que é cristão, esse que não se arrepende, permanece no pecado e acha que é cristão, é esse que você precisa mostrar claramente, você não é. Você não é. Você não é. Agora, aquele que admite o seu pecado e admite, eu não estou com Cristo, o que você vai oferecer para ele? O Evangelho. E aí você vai sentar, comer e falar de Cristo. Marilza? Não, essa questão dessa pessoa que ela acha que não, ela está certa. A igreja exclui, o que ela faz? Ela vai e abre uma igreja para ela. Aí vai arrebanhar um monte de gente que pensa como ela, que acha que está certo. Não é o que está acontecendo hoje aqui no Brasil, no mundo, sei lá.
muitas pessoas pregando um evangelho aí que não é o verdadeiro por conta disso. Sim. Mas o lado positivo disso para nós é meio solução, nesse caso, é o congregacionalismo. Nós respondemos por Terceira Igreja Batista e vamos chegar perante Deus com a responsabilidade, cada um de vocês, tá? Não é pastor Ciro, pastor Tiago, não. Cada um dos membros vai chegar lá respondendo, como foi a terceira, seu serviço, sua membresia, seu amor, seu cuidado para com os outros, todos vocês são responsáveis. A terceira, vocês cuidaram? Cuidamos, oramos, nos dedicamos, contribuímos. Agora, não tem como. Uma pessoa, neste caso de disciplina, saiu da igreja, e foi para outra igreja, e infelizmente, por causa do pecado, por causa deste mundo, e tantas seitas que nem são igrejas, ou às vezes são igrejas não saudáveis, que têm tido uma postura não bíblica, mas são igrejas repreensíveis demais, vão lá e fazem o quê? Muito preocupadas. Gente, sabe qual que é uma grande preocupação e que atrapalha muito a vida das igrejas? A arrecadação. Dinheiro. E aí, olha esses bancos, não poderiam estar mais cheios. Esses bancos cheios seriam ótimos para nós? Claro, ótimo, mas só que de verdadeiros cristãos. Agora, esses bancos cheios e todos os demais, olha aqui, todos os lugares vazios, é preenchido por alguém que vai ser membro, mas não tem Cristo, mas vai contribuir grandemente, financeiramente para a igreja, e vai lotar os cargos de qualidades técnicas, vai ter uma equipe de som, pessoal para cantar música muito bem, e aí vai ter voluntário da limpeza, que você vai ter que vir uma vez por ano aqui para ajudar na limpeza, e não começa a parecer bom? Não. Dentro e fora. Se for para permanecer 6 pessoas aqui, 5 pessoas aqui, que são os verdadeiros cristãos, e tiverem suas dificuldades, que seja. No mundo, Deus sempre vai ter o seu povo. Sempre. Quando sobrar um só nessa igreja, quando sobrar um só e chorar assim, só eu, aí Deus fala, não, eu guardei os meus que não dobraram os joelhos para Baal, eu tenho o meu povo, mas você deve ser fiel. Então nós precisamos ser fiéis. E aí essas igrejas, por pensar em arrecadação, em número, vão falar, olha, a gente não sabe, é Deus que julga, e vão começar a relativizar a obediência bíblica. Fazendo o quê? Aceita. Não, você na outra igreja não deu certo, te acusaram, não sei o que lá, mas a gente aqui vai te abraçar com amor. E é uma perversão do amor. Amor pós-moderno, amor que não é Bíblia. Não é. Disciplina é amor bíblico. Disciplina é o amor de Deus, e Deus castiga a quem ama. Então nós precisamos entender disciplina do nosso coração. É difícil, é doloroso? Pergunta para pais, bater no filho? Dar uma sentada no filho? Não sei que seja um psicopata também, né? Aí vai gostar. Mas é doloroso. Ver a criança triste, chorando. Você vê o seu filho chorando, realmente sentido. Dói sim. Só que isso é amor, porque você está educando. E é maravilhoso, é inexplicável. Quando a criança entende e dá o retorno daquilo, é inexplicável. Não conseguiria aqui falar para vocês o que é. É divino. É fagulhas da imagem de Deus. Por quê? Porque você vê que através de uma repreensão, há um fruto de santificação.
É algo maravilhoso. E isso na igreja precisa ser muito visível. Através da repreensão, através da disciplina, frutos de santificação. Então, não é aceitar membros de qualquer forma. Isso daqui importa muito para a gente. Precisa ter. Por que nós aderimos ao curso de membresia? É evitar isso. Nós somos responsáveis pela membresia aqui desta igreja. Então, nós vamos cuidar dela. Nós, por amor a Cristo, pelo nome de Cristo, por nos dobrarmos a Cristo, porque se a gente fosse se dobrar ao que nós desejamos, a gente ia sair chamando um monte. Tá ruim aquela igreja, né? Vamos lá para a nossa. Tá ruim aquilo lá, vamos sair, sabe, pescando em aquário? E trazer todo mundo aqui, trazer pecadores e não arrependidos e lotar aqui. Não é o nosso objetivo. Infelizmente, é o objetivo de alguns outros lugares. Orem pela igreja de Cristo no mundo. Orem pela igreja de Cristo no mundo. Mas cuidem da igreja local. Cuidem da terceira igreja batista. Belas perguntas e participação, irmãos. Então, e eu acho que alguns de vocês tiveram pessoas em mente enquanto a gente leu essa última parte. Então, a pessoa é excluída. Você vai conversar com ela e fala, não, eu estou com Cristo. E aí foi lá para uma igrejinha não, pode ser igrejona também, mas foi para outro lugar e acha que está tudo bem. Qual que é a nossa responsabilidade? Deixar claro que não está tudo bem. Qual que é a nossa responsabilidade? Se você pensa em alguém que nós não chamamos mais de irmão, tem gente que mesmo depois de feita a disciplina com exclusão ainda chama de irmão, né? Porque é costume, né? Aí perde até o significado de você falar irmão, porque vira só um jeito de falar. Não, irmão é só para quem está em comunhão conosco, ou comunhão com alguma igreja saudável. Isso é irmão. E aí pensa na pessoa que foi excluída e não se arrependeu. O que você vai fazer? Claramente mostrar que está errado. Agora, se ela entendeu que não é cristã, já muda tudo. Entrou para o âmbito de alvo de evangelização. Então, membresia é uma declaração representativa. O batismo e a ceia são sinais de entrada e continuidade dados por Cristo para demarcarem visivelmente o seu povo. Ou seja, nós fomos dotados por sabedoria celeste de meios visíveis para mostrar quem é o povo de Deus. Nós também criamos o rol de membros, mas a forma com que a Bíblia diz para tratar isso é como? Batismo, visivelmente ingressou. Ceia, visivelmente continua. Olha a importância. É central. Batismo e ceia são centrais na vida cristã. Então, ceia é importante. Imagine, faz eu não fui lá justamente no domingo da ceia. Faz 2, 3 meses que eu não participo da ceia. O que você está anunciando? O que você está anunciando? Não continua no corpo. A ceia é anunciar o corpo, anunciar a morte de Jesus que venha, de uma forma a ter noção, ter convicção, ter clareza do corpo, discernir o corpo. E se você não está participando, está sendo bem discernido que você não é corpo. Se você simplesmente tem descaso com isso. Então, nesse sentido, ao incluir ou remover alguém da membresia e de seus sinais, isso é algo sério, é algo solene, é algo formal. Algo que fazemos em nome do Senhor e com o poder de Jesus, nosso Senhor.
buscando representar os céus aqui na terra. Então, Mateus 18, 18 a 20, alguém pode ler? 3 versículos, Mateus 18, 18 a 20. Alguém pode ler em alta voz, voz de trovão aí? Até o 20. Ou seja, nossa incumbência é que a igreja use adequadamente essa responsabilidade e privilégio que é as chaves do céu. Como assim? Desligar e ligar. Tal como é no céu. Ou seja, nosso empenho é para reconhecer aquilo que é a verdade. Não é excluir quem é salvo, não é incluir quem não é salvo. Nós precisamos, com todo o nosso esforço, e algo que Deus nos deu com grande importância para nós e para nossa vida aqui, nossa luta por santidade, desligar quem deve ser desligado, ligar quem deve ser ligado. Outro trecho de Leeman: um membro de igreja é uma pessoa reconhecida oficialmente e publicamente como um cristão diante das nações, assim como alguém que compartilha a mesma autoridade de legitimar e supervisionar oficialmente outros cristãos na sua igreja. Então é um anúncio: olha, estes daqui representam Cristo, todo o mundo, olhe para eles, que vão pecar, mas se arrepender, vão lutar por santidade, vão se reunir para celebrar Cristo. Olhem para eles, os imitem. Os imitem. E aí você olha para um deles e fala assim: menos este. Esse menos este quer dizer o quê? Não deveria estar lá. Então, nós estamos dando autoridade para a pessoa cuidar da igreja e ser cuidada da igreja. É algo oficial. Então, incluir ou manter na membresia os que negaram a sua fé, seja pelo que fala, por palavras, seja pelas suas atitudes e conduta, negam a fé, a gente continuar com ele como membro, é dar, em nome de Cristo, uma declaração mentirosa às nações sobre quem constitui o povo de Deus. Nós estamos em mentira? Essa é a pergunta. Nós estamos declarando em nome de Jesus a mentira? Então, quando você olha os membros, nós estamos declarando que estes todos, em nome de Jesus, representam o reino celeste, representam Cristo aqui neste mundo. Se nós estivermos com alguém que não representa e continuamos sem disciplina, estamos mentindo em nome de Jesus. Olha a blasfêmia que estamos fazendo. Então, vamos aplicar isso. Aplicação: uma igreja que zela pela fé ou uns dos outros. Zelar pela fé. Membresia é submissão. Vocês fazem um pacto, vocês aderem ao corpo e se submetem oficialmente, conscientemente. Nenhum é enganado, tá? Nenhum é enganado, sabe? Colocar um fone aqui com um som alto e falar: você quer ser membro? A pessoa: sim, nem sabe o que está fazendo. Não é isso que acontece. Todos estão cientes do seu pacto, conscientes do que eles estão se submetendo. Ao nos unirmos com a igreja, nós nos submetemos ao cuidado dos irmãos da igreja e passamos a zelar pela fé uns dos outros, cuidar da fé uns dos outros.
Porque a perseverança é um trabalho comunitário. A perseverança é um trabalho comunitário. Se você quiser prosseguir na fé sozinho, você está virando as costas para a palavra e dizendo, eu consigo, minha fé é muito grande, eu consigo viver sozinho. E a sua fé é grande? Não, a sua soberba é grande e seu conhecimento das Escrituras pífio. O que realmente a fé genuína professa é submissão à palavra de Deus. E a palavra de Deus diz, é comunitário. Cuidem uns dos outros. A perseverança é comunitária. Para você continuar na fé, é só no coletivo. Para você continuar na fé, é dependendo uns dos outros. Para você continuar na fé e na santificação, é cultuando, é se reunindo, é se exortando, é se instruindo na palavra. Precisamos da igreja. Precisamos de vocês, uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Sabe a musiquinha? Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. É isso, bem claramente. Hebreus 3:13 diz, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então é na exortação mútua, hoje, que alguns de nós não seremos endurecidos pelo pecado. Nós precisamos nos exortar. Se você não exortar seu irmão, você está também culpado dele estar sendo endurecido pelo pecado. Então, anunciar, exortar quanto ao pecado é lutar pela santidade da igreja e pela alma do seu irmão. É amor, é amor. Membresia é zelo. Membresia é zelo. Se vemos pecado, se vemos alguém em pecado, não devemos simplesmente deixá-lo em seu engano. Ou ainda pior, sair contando para todo mundo, fofoca. Se vemos alguém em pecado, não é para ignorar e nem é para sair espalhando para todo mundo. Todos nós devemos tratar. Devemos, em espírito de humildade e amor fraternal, agir como pastor que deixa 99 ovelhas aí para recuperar a que se extraviou, perdoando quantas vezes necessário, assim como fomos perdoados pelo Rei. Então nós precisamos, aptos a perdoar, anunciar arrependimento e perdoar todo arrependido. Nós devemos resgatar. Então, esse pastor aqui é Cristo. E como Cristo, quem aqui deve ser? Todos nós. Todos nós devemos buscar. Agora, detalhe importante. Existe uma grande diferença, tá? Entre deixar 99 e buscar a ovelha perdida. E ficar abandonando as ovelhas e ficar buscando bode. Não é isso, tá? Não é abandonar as ovelhas para ficar atrás de bode. Ué, como saberemos quem é ovelha e quem é bode? Os dois são pecadores. Como saberemos quem é ovelha e quem é bode? Arrependimento. 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 Então, nesse sentido, pregue o arrependimento, clame para o arrependimento, mas a pessoa que não deseja se arrepender, a pessoa que obstinadamente não se arrepende, precisa da disciplina, carece da disciplina. Então, naquela sequência de Mateus 18, não dá para tratar de disciplina sem tratar de Mateus 18. Mateus 18, de 15 a 18, diz, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Então, primeiro, ao pecado. Se você foi lá e confrontou, e ele te ouviu,
ganhaste teu irmão. Acabou aí. Acabou por aí, tá ótimo. Maravilhoso. Vencemos, nação. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Ou seja, eu estou tratando, ele não está se arrependendo, então eu vou chamar testemunhas e tratar ainda privadamente, mas com mais testemunhas. Aí as testemunhas vão verificar, você que está errado na verdade, realmente ele tem razão, beleza. Ou não, realmente a pessoa não está se arrependendo do pecado. Se continuar, né? E, se ele não os atender, dize-o à igreja. Então, a igreja terá o anúncio aqui. E aí tem uma incumbência da igreja inteira. Buscar. Então, essa é uma prática que nós começamos, que é aquela lista de cuidado na Assembleia, vocês lembram? Lista de cuidado. Por quê? Porque precisa ser anunciado à igreja. Olha, tal irmão está com tal problema. Toda a igreja agora está responsável. Já foi um, já foram alguns. A igreja inteira. Vamos partir para, se um tiro de sniper não deu, vários atirando não deu, agora vai todo mundo de metralhadora. Todo mundo tentando. Todo mundo tentando resgatar. E aí chegou nessa parte, todo mundo tentando resgatar, resgatou? Glória a Deus, aleluia. Não deu. Aí é a última parte. Se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Aí vem a exclusão. Aí vem a exclusão. Então, cuidem dos irmãos. Conceito, então. Podem ler a uma só voz o conceito? A igreja deve ser composta somente de pecadores arrependidos. Somente pecadores arrependidos. A aplicação. Uma igreja que zela pela fé uns dos outros. Zelem. Todos vocês, todos nós, zelemos pela fé uns dos outros. Palavras finais? Vamos nos colocar de pé? É que deu 10h31, todo mundo está querendo almoçar, né?